Olá, doramaníacos! Vocês estão preparados para a segunda temporada de Flourished Peony? Mas calma, antes da estreia, bora relembrar tudo o que rolou na primeira temporada. Fica aqui aquele alerta de spoiler. A segunda temporada chega com o título de In the Name of Blossom. Tudo começa com a nossa protagonista, uma mulher forte e inteligente, mas que estava vivendo um baita perrengue. Para salvar a mãe, ela acaba sendo forçada a casar com um cara totalmente insuportável que está apaixonado por outra. E a família dele é um bando de interesseiros que só queria o dinheiro do pai da protagonista. E ainda tinham vergonha dela por causa da classe social. Um absurdo. E mesmo com tudo isso, ela encara a situação com uma dignidade e uma leveza que a gente só vê em protagonista de dorama bem escrita mesmo. Mas aí, quando tudo parecia perdido, surge o nosso protagonista. Um oficial com fama de corrupto, um jeito de charlatão, mas que já chega roubando a cena e o nosso coração com aquele sorrisinho maroto. A química entre os protagonistas é incrível. A gente já ficou shippando no primeiro encontro. A primeira reviravolta dessa história é que o protagonista chega à casa da família do marido da protagonista, acompanhado da tal paixonite, desse marido sem vergonha. Essa personagem é uma princesinha toda cheia de más intenções. Nossa heroína estava até conformada com sua vida, quando então descobre que a família do marido enganou seu pai com a história do remédio para sua mãe, causando assim a morte dela. Tomada por raiva e desejo de vingança, ela decide que vai dissolver esse casamento. Mas o tal do marido agora não quer se divorciar. Então, ela terá de bolar vários planos para conseguir, enfim, o seu divórcio, com aquela ajudinha do protagonista, que já parece cada vez mais interessado em ajudar. Essa primeira temporada misturou muito bem o humor e o drama. Mesmo em cenas dolorosas, algo cômico surgia para suavizar, como um olhar sarcástico sobre a vida difícil daquele período. Bom, a tal princesinha vira aliada por um tempo, bem curto. Isso porque nossa protagonista quer o divórcio, e ela também quer que nossa heroína se divorcie, para poder ficar com seu amado. Por fim, nossa heroína finalmente consegue o tão sonhado divórcio, mas não sem antes o sogro tentar matar ela. E para sobreviver, ela precisa forjar a própria morte, já que nem mesmo para a casa do pai poderá regressar. Agora, considerada morta, ela começa uma nova vida, em uma nova cidade. A cidade escolhida é a da mãe, só que nada será fácil por lá também. Primeiro, na casa de onde sua mãe veio, ela não é aceita. Tudo se torna muito difícil para ela. Então, começa a trabalhar para um casal, um homem asqueroso e uma mulher sofrida. E quando tudo fica complicado de novo e ela já quase não tem mais forças para lutar, seu destino, mais uma vez, cruza com o do protagonista. E ele a ajuda de novo. Agora, ela e essa nova amiga, a esposa frágil do homem asqueroso, vão começar seu próprio negócio. Juntas, passam a conhecer e fazer outras amigas e decidem batalhar para que o empreendimento cresça. Ela consegue. Novas dificuldades surgem, claro, mas nossa protagonista é esperta e inteligente. E tem ao seu lado o protagonista, que vai se tornando cada vez mais interessante. Essa primeira amiga da protagonista, coitada, tem suas próprias dores, mas acaba mais atrapalhando do que ajudando. Ainda assim, nossa heroína segue firme, crescendo profissionalmente e emocionalmente. E o protagonista? Sempre por perto, ajudando por trás dos panos, com aquele jeitinho marrento, mas já está se derretendo por ela. Diz que ela tem uma dívida com ele, por isso a mantém por perto. Mas mesmo fingindo que é tudo fachada, ele está completamente envolvido. Ele é amigo do rei, tem 1000 estratégias e um plano por trás de toda essa encenação. A relação dos dois vai se intensificando. A gente sonha, vibra, torce e eles se casam. Mas claro, dizem que é só de fachada. Mas calma, antes disso acontece várias coisas. Quando a protagonista finalmente se estabiliza com sua loja de flores, o ex-marido e a família dele ressurge, causando vários problemas, e o protagonista vai tendo que contornar tudo isso. E como se não bastasse o ex-marido reaparecer, ele volta obcecado, querendo ela de volta, enquanto a tal princesinha ainda está tentando casar com ele. E o pai dela, que é príncipe, irmão do rei, esse personagem é corrupto e mal intencionado, ele começa a atrapalhar tudo, até tentando ir arrumando outra esposa pro nosso protagonista. A família do ex-marido, junto com a princesa e com aquele personagem asqueroso do início, chegam ao ponto de conseguirem vender nossa heroína como escrava. Ela só sobrevive graças a um anjo em forma de mulher que aparece para ajudá-la, a tempo do protagonista ir resgatá-la, comprá-la, libertá-la e casar com ela. Afinal, a tia fofa já estava torcendo por isso. E então, chegamos ao final. Nossos protagonistas casados, digamos num casamento de fachada. O protagonista até tem uma outra esposa, mas não tem espaço para ela. Nossa heroína segue com sua loja, e todos vão vivendo bem. As pessoas ruins? Algumas tiveram um final merecido. Outras, olha, podiam ter se dado ainda pior que a gente não ia se incomodar. Nossa heroína sempre dá a volta por cima, vai vencendo, conquistando respeito no comércio e vivendo um romance lindo, mesmo que eles não admitam. E o final da temporada deixa a gente assim, com o coração quentinho, mas com aquele grito entalado na garganta, porque a gente quer mais. Ficaram algumas pontas soltas, né? E agora a gente quer o quê? Mais romance, mais química, mais reviravolta, mais beijo. Será que agora eles vão assumir o que sentem? Será que o ex ainda vai aprontar? Acho difícil, né? Ficou maluco.
E a princesinha, será que vai parar quieta? O que será que nos espera nessa próxima temporada? Tô ansiosa. E vocês? Mas agora me conta. O que você mais quer ver nessa continuação? Me diz aqui nos comentários. Vamos surtar juntos. E antes de ir, não deixe de curtir o vídeo, comentar e compartilhar com outros amantes de doramas. Confere se o sininho está ativado. E se ainda não for inscrito, se inscreva e habilite o sininho para não perder nenhuma das minhas recomendações e resumos de doramas coreanos e chineses. Até o próximo vídeo. Beijinhos!